Romanos capítulo 8, nós faremos a leitura do versículo 31 até o versículo 39. Você já deve ter ouvido falar, alguma vez ou outra, numa das obras de William Shakespeare chamada Macbeth. Shakespeare fez inúmeras obras, a mais conhecida, Romeu e Julieta, quem já nunca ouviu falar de Romeu e Julieta. Mas também existem outras peças muito importantes, e uma delas é esta, Macbeth. Nesta peça, dois personagens conversam, Macduff e Malcolm. Macduff tenta convencer Malcolm, que é filho do rei, a se levantar contra a violência, a tirania, a crueldade e toda a desgraça que Macbeth tem gerado. Macbeth é a personagem central da peça, um general cruel, sanguinário, e Macduff então tenta convencer Malcolm, que é filho do rei, a se levantar contra Macbeth. E há uma frase que Macduff diz para Malcolm, que eu gostaria de citar para o início da nossa meditação. Diz Macduff para Malcolm: a cada manhã, a cada nova manhã, novas viúvas pranteiam, novos órfãos choram, novos lamentos golpeiam a face do céu. Eu vou repetir. A cada nova manhã, novas viúvas pranteiam, novos órfãos choram, novos lamentos golpeiam a face do céu. Esta realidade desta frase é vivida agora, hoje. Esta expressão de Macduff é vivida hoje, agora, nesse exato momento. Esta realidade é vivida de maneira macro, se olharmos para o mundo, no mundo inteiro, exatamente nesse momento em que eu estou falando, no exato momento em que eu estou falando, homens estão morrendo de doenças, de acidentes, de assassinatos ou guerras. E as suas viúvas sofrem sua morte e os pranteiam nesse exato momento aqui, no mundo inteiro. Enquanto vocês me ouvem, mães e pais estão morrendo de doenças, acidentes, brigas ou guerras, neste exato momento que eu falo. E os órfãos, os filhos e as filhas, em profundo e agonizante sofrimento, choram, assim como descreveu Macduff para Malcolm. A realidade da peça, que é fictícia, é real. Ela acontece hoje, está acontecendo neste exato momento. Neste exato momento. Neste exato minuto que eu falo, milhões de pessoas estão experimentando a amarga experiência do sofrimento. Mas nada disso que eu citei nos faz sofrer. Você não está sofrendo por isso, nem eu estou sofrendo por tudo aquilo que eu narrei. Pessoas morrem todos os dias, é o curso da vida. E como diz o ditado, o que os olhos não veem, o coração não sente. Mas e se nós dermos um zoom, como numa câmera fotográfica, nos aproximar e chegarmos mais perto de uma dessas pessoas em sofrimento? Será que nós vamos nos comover com o sofrimento? Nicholas Wolterstorff é um filósofo cristão, professor na Universidade Livre de Amsterdã, na Holanda. Nicholas escreveu um livro chamado Lamento, a fé em meio ao sofrimento e à morte. Wolterstorff escreveu o livro depois da morte de um de seus 5 filhos, de 25 anos, que morreu ao cair da escalada de uma montanha. Ele era alpinista.
numa montanha na Áustria. Este é o zoom que eu quero dar sobre o sofrimento. O livro nada mais é do que uma espécie de diário, anotações de pensamentos e sofrimentos daquele pai. Portanto, gostaria que você ouvisse algumas dessas anotações de Nicholas Wolterstorff, que perdeu seu filho mais velho aos 25 anos. São alguns trechos que eu quero citar para vocês, para nós. Diz assim Wolterstorff: Eric, era o nome do filho, Eric se foi da face da terra. Eu espero por um grupo de estudantes que atravessa a rua e subitamente penso, ele não está ali. Vou a um jogo de futebol e me surpreendo reparando nos rapazes de 25 anos. Nenhum deles é ele. Em nenhum agrupamento de ruas e salas e igrejas, escolas, bibliotecas, em lugar nenhum eu o encontro. Só sua ausência. Outra anotação de Wolterstorff: silêncio. Haveria uma carta de Eric hoje? Quando Eric disse que telefonaria, agora é só o silêncio. Ausência e silêncio. Agora, quando nos reunimos, há sempre um ausente. Sua ausência tão presente quanto nossas presenças. Seu silêncio tão sonoro quanto nossas conversas. Ainda há 5 filhos, mas um se foi para sempre. Terceira anotação do pai. É o nunca mais que é tão doloroso. Nunca mais estar conosco outra vez. Nunca mais sentar conosco à mesa. Nunca mais viajar conosco. Nunca mais rir conosco. Nunca mais chorar conosco. Nunca mais nos abraçar ao chegar das aulas. Nunca mais assistir o casamento de seus irmãos e de suas irmãs. Todo o resto de nossas vidas vamos viver sem ele. Só a nossa morte pode cessar a dor da morte dele. Só a nossa morte pode cessar a dor da morte dele. Fica mais fácil assim a gente entender o sofrimento de pessoas que estão exatamente nesse momento passando por isso e por tantas outras coisas, por tantos outros sofrimentos. As perguntas que fazemos, irmãos, nesses momentos, inevitavelmente são: onde está Deus? Por que isso aconteceu comigo? Será que Ele ainda se importa comigo? Talvez você já tenha confiado em Deus e confie em Deus, já tenha confiado, orado, acreditado nas promessas de Deus e mesmo assim enfrentou perdas, silêncios e situações que causaram muito sofrimento. Eu imagino que você já tenha vivido isso, ou talvez até esteja vivendo isso agora. Talvez até hoje, agora, uma pergunta esteja latejando no seu coração: será que ainda posso confiar que Deus está agindo? Se você já se sentiu assim, ou se sente assim agora, saiba que você não está sozinho. Você não é único, você não é única. Como eu disse, neste exato momento, milhões de pessoas estão passando por isso. Neste exato momento em que eu falo. E mais, você não está sem resposta. E a resposta vem do texto bíblico que acabamos de ler. O apóstolo Paulo escreve esse trecho, esta carta, como aos romanos, da igreja de Roma, composta por judeus e gentios cristãos. E essa igreja vivia em meio às tensões sociais e religiosas e debaixo do domínio do Império Romano. Portanto, eles viviam um sofrimento atroz
por conta da perseguição do Império Romano. Então, o que Paulo está falando para os romanos é para que eles tenham ânimo diante dos sofrimentos que eles estavam passando, porque aquela igreja estava vivendo este tipo de sofrimento, de perseguição, de morte, de dor, de lamento, de choro, de angústia. Tudo isso aquela pequena igreja estava vivendo. Nesse texto, o apóstolo nos apresenta 3 verdades que nós não podemos jamais nos esquecer. Nós que passamos pelas mesmas coisas, já passamos, estamos passando ou ainda haveremos de passar por elas. Há nesse texto, queridos irmãos, de Romanos 8, 31 a 39, 3 verdades que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. A primeira é que Deus está do nosso lado. Deus está do seu lado, mesmo quando tudo parece estar contra você. Deus está do seu lado, mesmo quando tudo parece estar contra você. Esta é uma verdade do texto. Diz ele, o apóstolo, no versículo 31, que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é que não existam oposições, não é isso que Paulo está dizendo. Pelo contrário, sofrimento, angústia, oposição espiritual e até tragédias nos cercam diariamente, o tempo todo. Mas nenhuma dessas forças tem peso diante do fato maior, que é o seguinte: Deus é por nós, Deus é por você. Muitas vezes, no meio do sofrimento, essa verdade é a primeira a ser posta em dúvida por nossa própria vida, por nossa própria alma. Muitas vezes, no meio do sofrimento, temos a tendência de duvidar disso tudo. É natural, é humano. Todos nós temos esse tipo de raciocínio, de pensamento. Se Deus é por mim, por que isso está acontecendo? Ou, se Deus me ama, por que eu estou passando por tamanho problema, tamanha dor? Essas, irmãos e irmãs, são perguntas legítimas. São perguntas legítimas. Mas Paulo responde com convicção a todas elas. A cruz é a prova definitiva de que Deus está ao nosso lado, ainda que as circunstâncias, que os problemas digam o contrário. Mas a cruz nos diz que Ele está do nosso lado. Veja o que o apóstolo afirma no versículo seguinte, no versículo 32, você pode acompanhar na sua Bíblia. Se Ele não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará também todas as outras coisas? A cruz, irmãos, é a prova de que Deus está junto a nós. Ele fez isso ao entregar seu próprio Filho. Mas esta morte da cruz e na cruz está muito distante de nós. 2000 anos nós nem a presenciamos. Talvez seja esta a razão pela qual nós nos esqueçamos, vez ou outra, em meio aos problemas. Timothy Keller, que eu gosto muito, que eu sempre cito, no seu livro chamado Andando com Deus em Meio à Dor e ao Sofrimento, afirma algo muito interessante. Diz ele, Keller: se olharmos para Jesus na cruz, veremos que Deus não está nos punindo com o sofrimento. Se olharmos para Jesus na cruz, veremos que Deus não nos está punindo com o sofrimento. Pelo contrário, diz Timothy Keller, Ele assumiu o sofrimento sobre si mesmo. E conclui Keller: Deus é o único Deus que sangra. Deus é o único Deus que sangra. E isso muda tudo. Isso muda tudo. O sofrimento não é um indicativo de que Deus se voltou contra nós. O Evangelho nos garante que Deus se voltou contra si mesmo. Essa que é a verdade. Deus se voltou contra si mesmo por nós na cruz.
Ele se voltou contra si mesmo ao entregar o seu próprio filho, mas fez isso por amor a mim e a você. Isso é prova de que Deus está caminhando junto a nós o tempo todo. A prova disso é a cruz. Isso muda, queridos irmãos e irmãs, completamente a nossa visão do sofrimento. O sofrimento não é o abandono de Deus, mas um lugar onde podemos encontrar a presença dele de maneira mais íntima. É o que nos afirma Stanley Jones, um missionário e teólogo metodista, num belíssimo livro chamado Cristo e o Sofrimento Humano. Diz Stanley Jones: quando passamos pelo sofrimento, somos inclinados a pensar que Deus nos deixou. Mas a verdade é que o sofrimento pode ser a estrada pela qual Deus nos alcança em profundidade. A cruz é o lembrete eterno de que Deus caminha conosco no sofrimento e não apenas sobre ele, mas Deus caminha conosco no sofrimento. O próprio apóstolo Paulo escreve Romanos 8, depois de já ter ele mesmo enfrentado todo tipo de sofrimento, perseguições, açoites, espancamentos. Paulo viveu tudo isso. Ele não estava dizendo isso para os romanos de uma maneira sem sentido. Ele mesmo já tinha vivido isso, todo tipo de sofrimento. Ele não fala do alto de um pedestal, mas do fundo do vale. Ele sabe o que é sentir o mundo contra si. Paulo era perseguido. Paulo sabia o que estava falando. E ainda assim mesmo afirma com ousadia: Deus é por nós. Deus é por nós. Essa frase não é um slogan religioso, não é uma frase de impacto, não é uma frase para cortes nas redes sociais, como é costume hoje em dia, para fazer likes. Muitos pastores e teólogos ao longo da história perceberam de maneira aparentemente contraditória que é no sofrimento que a presença de Deus se torna mais real. E isso é claro no texto que nós acabamos de ler. Quando tudo parece estar contra você, quando enfermidades se prolongam, quando perdas são irreparáveis, quando você é tratado injustamente, quando você está envolvido no meio de um problema, quando você está sofrendo, a cruz nos faz lembrar: Deus já enfrentou tudo isso que você está enfrentando. Deus já enfrentou tudo isso por nós, em Cristo Jesus. Em Cristo Deus passou por tudo isso, para amar-nos um, a cada um de nós. O nosso sofrimento, queridos irmãos, o seu sofrimento, não é prova de que Deus nos abandonou. Na verdade, é o solo, a terra, onde Ele planta a semente da esperança eterna. O sofrimento é um terreno fértil onde Deus vai plantando as sementes da esperança no meu e no seu coração, para crermos nele, para depositarmos a nossa fé e a nossa esperança nele. Eu não sei, como eu disse, se você está enfrentando problemas, se você está triste, se você está abatido, se você está em perdas, eu não sei. Mas o que eu sei é o que o Paulo nos afirma, que Deus é por nós. E que mesmo que tudo pareça estar contra nós, na verdade Deus está junto a nós. E é isso que nós devemos guardar no nosso coração. Esta é a primeira verdade que Paulo nos fala nesse texto. Deus está junto a você. Nunca se esqueça disso. Por pior que seja o sofrimento, por maior que seja a aflição, por maior que seja a perda, devemos prantear? Sim, devemos. Mas não nos esquecer, Deus está junto. Deus está presente. Há uma segunda verdade. Nesse texto que diz: ninguém pode nos condenar. Ninguém pode nos condenar ou nos separar de Deus, ainda que passemos pelos sofrimentos. Ainda que você passe por terríveis angústias, sofrimentos,
ninguém pode condenar você. Ninguém pode te apontar o dedo. Ninguém pode te separar de Deus. O apóstolo pergunta no versículo 33, você pode acompanhar. Diz assim, o apóstolo no versículo 33: quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Quem se atreve? E responde, o próprio Paulo responde imediatamente: ninguém, pois Deus mesmo nos declarou justos. Se Deus nos declarou justos, quem poderá nos condenar? Quem se atreverá a nos atacar, a nos condenar? E Paulo responde: ninguém, ninguém. Em seguida, no verso 34, ele pergunta: quem nos condenará então? Quem é que vai nos condenar? E responde com o evangelho completo: ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado à direita de Deus. E aqui a chave de toda a questão: ele está sentado à direita de Deus, intercedendo por você. Sim, o Senhor está sentado, o Senhor Jesus está sentado à direita de Deus, intercedendo por nós, pedindo, clamando por nós. Essas palavras, queridos irmãos, precisam ser ouvidas com atenção especial, com uma atenção muito especial por quem está sofrendo, e nós todos sofremos, então, portanto, é para nós. Porque uma das tentações mais cruéis do sofrimento é a autocondenação. Em meio à dor, muitos cristãos se perguntam: será que eu estou sofrendo porque eu fiz algo errado? Será que eu estou sofrendo porque é castigo de Deus? Será que Deus está me castigando? Será que Ele está me punindo por conta de pecados que eu cometi? O texto de Paulo vem como bálsamo nas dores das nossas feridas, para tirar esta percepção equivocadíssima da autocondenação. Quem nos condenará então? Diz Paulo. Quem? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu, ressuscitou e está sentado à direita de Deus, intercedendo por você e por mim, intercedendo por nós. E mais uma vez eu cito Keller, que nos ajuda a esclarecer isso. Diz ele, Timothy Keller: a maioria das religiões vê o sofrimento como punição ou karma. A maioria das religiões vê o sofrimento como karma ou punição. Mas o cristianismo é único. O cristianismo é único porque mostra um Deus que assumiu o sofrimento por amor e que por meio de Cristo remove toda a condenação daqueles que creem. Portanto, não há por que se sentir condenado ou de sermos condenados ou apontados por alguém, porque foi Ele quem morreu. Portanto, queridos irmãos e irmãs, o sofrimento não é condenação. Ele não indica que fomos rejeitados por Deus. Na verdade, Paulo está afirmando que em meio à dor, em meio ao sofrimento, a nossa posição diante de Deus permanece absolutamente segura. Não porque somos bons, porque não somos, porque Ele é bom, Ele é misericordioso. Deus nos vê por meio da justiça de Cristo. E Cristo, que sofreu, morreu e ressuscitou, intercede por nós, clama por nós, pede por nós diante de Deus. Esta é a maior evidência de que nada, absolutamente nada poderá nos condenar. Nada. Outro pastor, John Stott, comentando esse trecho exatamente de Romanos, escreve: a justificação é a declaração divina de que os pecadores que creem em Cristo estão completamente absolvidos. Os pecadores que creem em Cristo estão completamente absolvidos. Não pode haver apelação contra o veredito de Deus. Aqui uma linguagem do direito, né?
Apelação é aquilo que se faz quando há uma condenação e o advogado entra com uma apelação para reverter a decisão. Então, não pode haver apelação contra o veredito de Deus. E qual é o veredito de Deus? Você está perdoado. Não há apelação contra esse fato de que nós somos perdoados. Nenhum tribunal superior pode revogar sua decisão, diz John Stott. Somos perdoados. Portanto, não há quem nos condene, não há quem nos acuse, nem mesmo o inimigo de nossas almas. Esta, queridos irmãos, é a base sólida de toda a nossa segurança. Em meio ao sofrimento, você pode até sentir que está caindo, mas está caindo nos braços de um Deus que já declarou: você está justificado, você é meu, ninguém pode te acusar ou te condenar, você é meu. E não apenas isso, Paulo ainda afirma que Jesus está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. Isso significa mesmo, queridos irmãos, que enquanto enfrentamos lutas, Jesus Cristo está intercedendo em nosso favor diante de Deus Pai. Ele é o nosso advogado. Ele, Jesus Cristo, é o nosso advogado, o nosso sumo sacerdote, o nosso intercessor constante. Hebreus capítulo 7, 25 diz: ele vive sempre para interceder em favor deles, dos santos, que somos todos nós. Portanto, queridos irmãos, ainda que o sofrimento te envolva, porque somos envolvidos em sofrimentos, somos envolvidos em problemas que não buscamos, somos envolvidos em tantas dificuldades, passamos por problemas de saúde, sofremos com pessoas queridas à nossa volta com doenças, somos envolvidos em todo tipo de sofrimento. Portanto, ainda que o sofrimento te envolva ou nos envolva, a condenação foi cancelada. Não há condenação alguma. O sofrimento sim, há, mas não a condenação. Todos nós sofremos. Ainda que o mundo diga que você é culpado, Deus já declarou que você é seu filho, sua filha, justificado, justificada. E ainda que a sua oração falhe ao sair dos lábios, Jesus está intercedendo por você. Não há sofrimento capaz de revogar essa verdade. Não há sofrimento que revogue essa verdade. E para caminharmos para a terceira verdade, que é a mais difícil de acreditar, a mais difícil de crer. Perdão, mas também é a mais poderosa. A terceira verdade é a mais difícil de crer, mas também é a mais poderosa. O texto nos diz que nem mesmo o sofrimento pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nem mesmo o sofrimento. Paulo, então, no versículo 35, pergunta, quase em tom de desafio: o que nos separará então do amor de Deus, do amor de Cristo? E então, ele mesmo responde, ele faz uma lista, uma sequência de dores intensas e uma lista de realidades assustadoras. Serão aflições que vão nos separar do amor de Deus? Serão as calamidades, diz o apóstolo. Serão as perseguições que nós sofremos, vez ou outra? Será a fome? Ela nos afastará do amor de Cristo? Será a miséria? A miséria nos afasta do amor de Deus? Não. Ela não o afasta. Será então o perigo? Numa outra tradução, a morte? Não, nem mesmo a morte. Serão então as ameaças de morte? Não, nem as ameaças de morte podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Ele não está falando de possibilidades teóricas, isso não é teoria. Essas foram as experiências do apóstolo Paulo.
Ele viveu isso concretamente como um apóstolo de Cristo. E os seus ouvintes, os irmãos lá da igreja de Roma, os romanos, também experimentavam estas dores por conta da perseguição do Império Romano. Nós não podemos nos esquecer desse contexto. As pessoas eram mortas, eram degoladas por acreditarem em Jesus Cristo. A igreja sofria terrivelmente. Pessoas eram torturadas. Cristãos eram torturados por amor a Cristo no Império Romano. Então Paulo está descrevendo a sua própria realidade, o seu próprio desespero está sendo narrado nesse texto. E ele diz: mas é tudo isso então vai nos separar do amor de Deus? Não, porque nada, nem mesmo o sofrimento pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E mesmo assim, a sua resposta é firme, muito firme no versículo 37. Você pode também acompanhar na sua Bíblia. Mas, diz o apóstolo, apesar de tudo isso, apesar de todos esses problemas, circunstâncias, dor, ameaça de morte, miséria, fome, tudo isso, apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E por que somos vencedores? Porque ele nos amou. É por isso que somos vencedores. Em meio aos sofrimentos, em meio às dores, em meio aos problemas, em meio às angústias, em meio às dúvidas, às frustrações, somos mais que vencedores. Por quê? Porque ele nos amou ao entregar seu filho na cruz a cada um de nós. Como alguém pode ser vencedor em meio à nudez? Você pode se perguntar. Como alguém pode se dizer vencedor vivendo na miséria? Porque a lógica capitalista diz que é vencedor quem tem dinheiro. Mas essa não é a lógica de Deus. Essa não é a lógica do Evangelho. A lógica do Evangelho é outra. Como alguém pode ser vencedor em meio à fome e à morte? Como se vence enquanto se sofre? Paulo não está dizendo que nós somos poupados do sofrimento. Aliás, a Bíblia inteira não diz isso. Em nenhum momento a Bíblia vai dizer que os filhos de Deus serão poupados do sofrimento. Pelo contrário, Jesus disse, como é que é mesmo? Sede firmes. No mundo tereis aflições, mas sejam firmes. Eu venci o mundo por vocês. Essa frase parece absurda aos olhos humanos. Essa frase de Paulo parece absurda. Como alguém ser vencedor passando fome? Ela é um assinte à nossa lógica capitalista. É um assinte, é um atentado à nossa lógica. Como que alguém pode ser vencedor sendo miserável? Mas Paulo e o Evangelho não se movem pelos conceitos humanos, pelas ideologias humanas. Paulo se move pelo Evangelho, e o Evangelho não diz isso. Como se vence enquanto se sofre? Paulo, como eu disse, não está dizendo que nós somos poupados desse sofrimento, mas que o amor de Cristo nos sustenta em meio a todos esses sofrimentos. Esta é a chave. Em meio a toda dor e toda angústia, toda miséria, todo problema, tudo isso, Ele nos conduz através dele com uma vitória mais profunda do que a ausência da dor. Ele nunca prometeu a ausência de dor. Ele prometeu sempre a sua presença. É a presença dele que ele oferece. Não é a eliminação da dor, mas a presença dele para suportarmos as dores. Dietrich Bonhoeffer, pastor luterano que foi preso e enforcado, executado, assassinado pelo regime nazista, escreveu da prisão. Bonhoeffer:
Nada pode separar-nos do amor de Deus. Não a dor, nem a prisão, nem a solidão. E vejam o que Bonhoeffer disse: nem mesmo a morte, ele que foi enforcado 3 dias antes de acabar a guerra por Hitler. O amor de Cristo nos alcança onde quer que estejamos, disse Bonhoeffer. O amor de Deus nos alcança onde quer que estejamos. Se estivermos na dor, o amor dele nos alcança. Se estivermos no luto, o amor dele nos alcança. Se estivermos com problemas, o amor dele nos alcança. Se estivermos na miséria, o amor dele nos alcança. Se estivermos com um problema qualquer, o amor dele nos alcança. Onde quer que estejamos e no que vivamos, o amor de Deus nos alcança. Porque ele nos amou primeiro. Não é porque nós o amamos. Na verdade, nós o amamos porque ele amou primeiro a cada um de nós. Bonhoeffer entendeu, irmãos, que mesmo quando tudo parecia perdido, o amor de Cristo permanecia como uma âncora firme. E essa é a convicção que Paulo quer transmitir a cada um de nós. Não há sofrimento tão profundo que ultrapasse a profundidade do amor de Deus por nós. Ao afirmar que somos mais que vencedores, Paulo não quer dizer que escapamos da dor, mas que passamos por ela sem perder o que é mais precioso. E o que é mais precioso? O amor de Deus em Cristo. Isso é o mais precioso. E esse amor é invencível, não está condicionado à nossa performance espiritual, nem ao nosso momento emocional, não está condicionado à ausência de problemas. É um amor que foi demonstrado na cruz do Calvário, confirmado na ressurreição e mantido pela intercessão de Jesus Cristo diante de Deus, à destra de Deus. Por isso, queridos irmãos, Paulo conclui no versículo 38 e 39, com uma das declarações mais belas e profundas de todas as Escrituras. Estes versículos 38 e 39 são, com toda certeza, os mais profundos de toda a Bíblia. Mateus, pode colocar, por gentileza? Versículo 38 e 39. Vamos ler juntos? E estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Estas são as palavras mais profundas de toda a Bíblia. Esta convicção final é um escudo para a alma sofredora. Nada, absolutamente nada pode separar você do amor de Deus. Nem o diagnóstico ruim, nem o luto recente, nem a crise que chegou sem aviso, nem o pecado confessado, nem os dias escuros da alma, porque todos nós passamos por noites escuras da alma. O amor de Deus em Cristo permanece firme e nos carrega, mesmo quando não conseguimos caminhar sozinhos. O amor de Deus nos caminha. Essa é a grande consolação, irmãos, presente em Romanos 8. O amor de Deus por nós não é circunstancial. O amor de Deus não está conosco de acordo com as circunstâncias. Não é de acordo com as nossas emoções. E o amor de Deus não é frágil, é eterno, firme, sacrificial e inquebrável. Inquebrável. Termino, concluo, querido irmão, querida irmã, contando uma pequena história. Uma pequena história. Conta-se que numa aldeia, uma cidadezinha, um vilarejo, no interior da Escócia, havia um velho pastor de ovelhas. Certa vez, um turista
encontrou esse pastor cuidando das suas ovelhas. E enquanto uma terrível e forte tempestade se aproximava, o vento começou a soprar muito forte, o céu se escureceu, nuvens começaram a se formar, ficou tudo preparado para uma grande tempestade, raios começaram a cair, o vento soprava forte, o céu escurecia, mas mesmo assim o pastor permanecia ali, em pé, de capa de chuva grossa e um cajado na mão, no meio das pedras naquele campo. O turista que passava, assustado com o mau tempo, perguntou para o pastor, para o velho pastor: o senhor não vai se abrigar? Vai ficar aqui no relento, não vai se abrigar? O velho pastor deu um sorriso maroto e respondeu, apontando para as ovelhas: elas não vão entender se eu correr para o abrigo. Elas vão pensar que foram deixadas sozinhas. Elas enfrentam melhor a tempestade quando veem que eu estou aqui. E ficou ali, firme entre as ovelhas, molhado, mas presente. Frágil aos olhos, mas inabalável naquele momento no cuidado com as suas ovelhas. Querido irmão, querida irmã, talvez hoje você esteja enfrentando uma tempestade dessas. Talvez os trovões das doenças, o temporal dos problemas de relacionamento, os raios da perda, do luto, da frustração, do medo, talvez a chuva da angústia, da ansiedade, do desespero estejam encharcando a sua alma, e o trovão, porque o medo é um trovão dentro do nosso coração, ainda que o trovão pareça ribombar dentro do peito, nunca se esqueça, o Supremo Pastor não corre para o abrigo. O Supremo Pastor não corre para o abrigo. Ele permanece ao lado das ovelhas. Nós somos ovelhas e não fomos deixados pelo pastor. O Supremo Pastor não abandonou suas ovelhas esquecidas num campo qualquer. Somos o rebanho amado de um pastor que não fugiu do sofrimento, antes o enfrentou primeiro. Ele enfrentou primeiro o sofrimento por nós e na cruz venceu o sofrimento. Nela, na cruz, Jesus provou que o amor de Deus não é feito de palavras, de balela, mas de presença. O amor de Deus é feito de presença. E em Romanos 8, Paulo nos garante que nem mesmo as tempestades mais intensas, nem a morte, nem a vida, nem o passado, nem o futuro são capazes de afastar esse pastor de nós. Sofremos? Sim, sofremos. Mas não estamos abandonados. Sofremos, mas não abandonados. Nosso pastor está no campo. Ele está no campo. E o seu amor permanece eterno, firme, presente, até que a tempestade passe. E ela vai passar. Não importa qual seja a tempestade que você esteja enfrentando, ela vai passar, porque o Supremo Pastor está junto de você. Que Deus assim nos abençoe, nos inspire e nos fortaleça. Amém?